1 Samuel, capítulo 14. Um dia, Jonatas, filho de Saul, ordenou ao seu jovem escudeiro: Vamos, atravessemos até o posto avançado do exército filisteu que está posicionado do outro lado. Todavia, nada contou sobre esse intento a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira nos limites de Gibeá, em Migrom. Em sua companhia estava 600 guerreiros, entre os quais Aías, que vestia o manto sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor Yahvé em Siló. Ninguém sabia que Jonatas tinha se ausentado do grupo. No desfiladeiro que Jonatas procurava atravessar para atingir o acampamento filisteu, existia um penhasco íngreme de um lado e outro pico de grande rocha do outro lado. O primeiro se chama Bozés e o outro Sené. Havia também um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e outro ainda ao sul, rumo a Geba. Jonatas ordenou ao seu escudeiro: Vamos, avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade do Senhor Yahvé de nos dar a vitória, quer sejamos muitos ou poucos. Redarguiu-lhe seu pajem: Segue a inclinação do teu coração. Eu estarei ao teu lado, Senhor. O meu coração é como o teu coração. Ao que Jonatas afirmou: Eis o que faremos. Partiremos na direção deles de peito descoberto. Se aqueles homens nos advertirem: Não vos movais até que cheguemos perto, ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Entretanto, se nos convidarem: Subi até nós, então subiremos, porque é sinal que o Senhor Yahvé nos dará vitória e os entregará em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver de peito aberto pelo destacamento dos filisteus, que comentaram entre si: Eis que os hebreus estão abandonando os buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e o rapaz que o acompanhava: Subi até aqui, pois temos algo a dar-vos a conhecer. Diante dessa convocação, Jonatas advertiu ao seu escudeiro: Conserva-te atrás de mim, porque o Senhor Yahvé acaba de entregá-los nas mãos de Israel. Em seguida, Jonatas escalou o desfiladeiro, engatinhando, e seu pajem o seguiu logo atrás. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e seu escudeiro os ia matando. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu fiel escudeiro mataram cerca de 20 homens, em uma área correspondente à metade do terreno arado por uma junta de bois em um dia, ou seja, cerca de 90 metros quadrados. Então, um terrível pavor tomou conta de todo o exército filisteu, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como os que estavam nos destacamentos e até mesmo junto às tropas de ataque. Ocorreu um terremoto e grande medo de Deus caiu sobre todos. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim observaram o exército filisteu batendo em retirada, correndo e se dispersando em todas as direções. Diante disso, ordenou Saul aos seus homens: Fazei a chamada e verificai quem dos nossos está ausente. Concluída a contagem, eis que Jonatas e seu escudeiro estavam ausentes. Então Saul disse a Aías:
Trazei a arca de Deus e o colete sacerdotal. Naquela época, ela estava com os israelitas e se usava o colete. Todavia, enquanto Saul falava com o sacerdote, crescia cada vez mais o tumulto no acampamento dos filisteus. Então Saul ordenou ao sacerdote: deixa por enquanto. Naquele mesmo momento, Saul e todos os seus soldados se reuniram e partiram para o combate local. Contudo, encontraram os guerreiros filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas próprias espadas. Entre os filisteus havia hebreus que estavam ao seu serviço e que tinham subido com eles ao acampamento. Também eles desertaram para se reunir aos homens de Israel que estavam com Saul e Jonatas. Todos os homens de Israel que se emboscaram nas montanhas de Efraim, tendo notícia de que os filisteus fugiam, também se puseram a persegui-los, combatendo-os. Assim, o Senhor concedeu plena vitória a Israel naquele dia, e a guerra se estendeu para além de Bet-Avém. Os homens de Israel estavam exaustos ao final daquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento ordenando: maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. E, portanto, ninguém de todo o povo provou qualquer alimento o dia todo. E aconteceu que o exército entrou num bosque onde havia mel no chão. Os homens observaram o favo de mel escorrendo, mas ninguém o tocava, porquanto temiam o juramento que se haviam comprometido. Jonatas, entretanto, não sabia da imprecação que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e com a mão saboreou o mel. E logo a sua visão, que estava turva e enfraquecida, revigorou-se e ficou nítida. Então um dos soldados lhe chamou a atenção: teu pai nos impôs este juramento. Maldito seja o homem que comer alguma coisa durante o dia de hoje. Por isso, todos estamos desfalecidos. Ao que Jonatas lhe respondeu de pronto: infelizmente, meu pai cometeu um grande erro e trouxe desgraça sobre seu povo. Vede como eu estou revigorado e enxergo melhor por haver provado um pouco deste mel. Ora, quanto mais se o povo todo tivesse comido livremente dos despojos de guerra que tomou dos inimigos, não teria sido muito maior a derrota dos filisteus? Naquele mesmo dia, os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Micmas até Aijalon. A essa altura, os israelitas estavam muito fracos e esfomeados. Por isso, avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos como despojos de guerra e comeram a carne de ovelhas, bois e bezerros de qualquer maneira com sangue. A notícia chegou a Saul nestes termos: o povo está cometendo pecado contra o Senhor porque está comendo sangue. Então ele determinou: fostes infiéis, rolai para cá uma grande pedra. E disse mais Saul: espalhai-vos no meio do povo e dizei: traga cada um o seu boi ou a sua ovelha. Vós os imolareis aqui e comereis sem pecar contra o Senhor Yahvé, comendo sangue. Em seguida, durante aquela mesma noite, todos os homens trouxeram o que tinham consigo e procederam à imolação naquele lugar. Então Saul edificou um altar ao Senhor e foi este o primeiro altar que ele construiu. Ordenou Saul: desçamos durante a noite para perseguir os filisteus e saqueemo-los até o romper do dia.
não deixemos um único homem deles sobreviver. E os guerreiros responderam: Faze tudo o que te parecer bem. Contudo, o sacerdote sugeriu: melhor é primeiro consultarmos a Deus. Então Saul aqueceu e pediu o conselho de Deus. Descerei para perseguir os filisteus? Ou entregá-los-ás tu nas mãos de Israel? Entretanto, neste dia não houve resposta. Então Saul ordenou: Aproximai-vos todos vós, chefes do povo, examinai bem em que consistiu a falta cometida por vós neste dia. Tão certo como vive o Senhor Yahvé, que dá salvação e vitória a Israel, assim, ainda que seja meu filho Jonatas o culpado, deverá morrer. Contudo, ninguém disse uma só palavra. Em seguida, declarou Saul diante do povo de Israel: Ponde-vos todos vós de um lado, e eu e meu filho Jonatas de outro. E o povo respondeu a Saul: Faze o que te parece certo. Saul então exclamou: Ó Senhor Yahvé, Deus de Israel, por que não respondeste com clareza hoje o teu servo? Se o pecado recai sobre mim ou sobre meu filho Jonatas, ó Senhor, Deus de Israel, revela-me a verdade. E a sorte tirada mediante o Urim e o Tumim apontou Saul e Jonatas, e todos os soldados saíram livres. Em seguida, Saul determinou: Lançai, pois, agora a sorte entre mim e o meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul voltou-se para Jonatas e lhe inquiriu: Conta-me o que fizeste. Jonatas replicou: Eu somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na minha mão. Todavia, estou pronto para morrer. E Saul concluiu: Que Deus me castigue com todo o rigor, caso você não pague com a morte de Jonatas. Os soldados, contudo, intercederam por Jonatas junto a Saul, argumentando: Jonatas, aquele que alcançou esta grande vitória em Israel, vai morrer? De maneira alguma. Tão certo como vive o Senhor Yahvé, não cairá um só cabelo da sua cabeça, porquanto foi na companhia de Deus que ele realizou hoje tudo o que fez. Assim o povo resgatou Jonatas e ele não foi executado. Saul deixou de perseguir os filisteus, que assim puderam voltar à sua terra. Quando Saul assumiu a realeza sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor: Moabitas, Amonitas, Edomitas, o rei de Zobá e os filisteus. Para onde quer que investisse o seu exército, saía vitorioso. Realizou proezas de empenho e coragem e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. Saul teve 3 filhos homens: Jonatas, Isvi e Malquisua. A sua filha mais velha chamava-se Merabe e a mais nova Mical. A sua esposa chamava-se Ainoã e era filha de Aimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante todos os anos em que Saul viveu, houve guerra encarniçada contra os filisteus. Todos os bravos e valentes que Saul ia conhecendo, imediatamente os recrutava para o seu exército.